Graça e paz, família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Follow Podcast. Aqui a gente fala sobre seguir Jesus e sempre com alguns convidados especiais para agregar no seu discipulado, na sua vida cristã e em todas as áreas que a sua fé toca. Porque a gente sabe que fé verdadeira é fé que desemboca na vida. E hoje eu quero te agradecer. Não se esqueça de seguir aí as nossas páginas no Instagram, Facebook. Meu nome é Thiago Chagas e eu sou seu host aqui no podcast Follow. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui conosco meu amigo Júlio César, pastor Júlio César. Meu mano, seja muito bem-vindo. Prazer estar contigo. É um prazer estar aqui com você hoje. Amém. Eu, nessa estação, tenho tido o privilégio de poder servir o Júlio de mais perto. Amém. A gente é amigo, né, Júlio? Amigo e, além de amigo, eu sou pastoreado pelo pastor Thiago Chagas. Para quem não sabe, o pastor Thiago Chagas é meu pastor. Falo isso. Que honra, né? Falo isso porque a honra principalmente é minha, com certeza. Eu acredito que essa troca que a gente vive, né, cara, de momentos que eu posso te servir, momentos que você me serve, a dinâmica do reino, né, Júlio? Eu como você, a gente cresceu num ambiente muito piramidal, né? A gente foi muito abençoado por esse estilo de liderança. Eu sou grato por muitas coisas, mas eu também tive a satisfação e alegria de ser pastoreado por pastores acessíveis. E eu sei que você também teve isso. Também, né? demais. Então, meus pais na fé, os homens que me geraram, eram homens que, por mais que naquele momento estivessem em uma posição de autoridade que eu sempre reconheci e honrei, eles sempre me deram muito acesso e mesa. E eu gosto de uma frase do Dan Duque, que ele diz que as duas coisas mais poderosas que você pode dar para alguém é mesa e acesso, né? Então é bem bom a gente ter essa relação aqui na mesa, ninguém é maior do que ninguém, os pés estão cobertos. Boa. E a gente pode construir tudo juntos. Isso aí. Gente, não se esqueça de seguir aí, como eu falei, as redes sociais, né? E comentar, deixar os seus comentários. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast todas as redes sociais do Júlio. No final ele vai falar como você pode achá-lo. Mas eu quero começar esse bate-papo, Júlio, dizendo que é bem legal estar em alguns lugares no Brasil que eu vou e às vezes, assim, numa conversa ou outra, alguém solta lá na mesa, lá, poxa, olha essa postagem aqui, o pastor Júlio César postou algo, né? Uma frase, um texto, um pensamento, e às vezes as pessoas não fazem nem ideia de que a gente vive essa relação pastoral. E aí é a hora que eu me gavo, como diz aqui o paranaense da fronteira, né? Eu digo, mas é porque você não sabe, etc, né? Mas como que é isso, né? A gente tava falando agora que tem pessoas que de Foz do Iguaçu que nem sabem que você é daqui, né? Exatamente. Eu sou natural dessa cidade, né? Sou filho dessa terra e existem algumas pessoas que compartilham os meus textos e não sabem que eu sou daqui. Na realidade, o alcance da mensagem ela é imensurável. Né? Não tem como você calcular o alcance de uma mensagem. E ela chega em lugares, assim como o compositor ele não consegue mensurar o alcance da música, né? O poeta não consegue mensurar o alcance da poesia dele. A arte, né? ela tem esse poder de alcançar lugares onde a gente não alcança, a arte como um todo. Então, assim, é interessante que eu recebo esse feedback e esse feedback vai me dando um estralo de um cálculo que eu tento fazer mediante esse alcance, mas não, é impossível mensurar, porque a mensagem ela chega em lugares onde a gente não imagina. Isso é maravilhoso. É verdade. Como que começou? Eu sempre pergunto para quem vem aqui. Legal. Me fala do seu chamado. Legal. Como que aconteceu esse despertar aí do Senhor para você? Legal. Eu, assim, na parte da escrita, eu escrevo desde muito novo. Quando eu digo muito novo, eu lembro da minha mãe comprando gibi. Minha mãe sempre foi, assim,
Minha mãe sempre gostou de ler, né? E na época, minha mãe, além de ser uma boa leitora, minha mãe escrevia cartas. Então, a comunicação das cartas, quem escrevia as cartas em casa era eu. Então, minha mãe ia falando o que ela queria falar para uma tia, para uma avó, e eu ia escrevendo. Eu sempre fui muito bom na escrita. E eu me despertei nisso. Por quê? Porque minha mãe, na compra de supermercados, não sei se você lembra, tinha aquela estantezinha de gibi perto do caixa. Então, passava ali, eu já via os gibis, então eu ficava doido, né? E minha mãe sempre comprava um ou dois, e eu fazia troca, não sei se você lembra, tinha o Clube do Gibi. Clube do Gibi, pô. Clube do Gibi, a gente lia e trocava com os amigos. E aí o que eu fazia? Eu pegava essas histórias, por exemplo, Maurício de Souza, e eu criava as minhas histórias em cima da história que tinha. Uau! Entendeu? Assim, a imaginação. Então eu pegava, assim, eu tinha um caderno onde eu escrevia as minhas histórias. E eu não conseguia desenhar, eu sempre era péssimo no desenho, mas na imaginação. Aí eu pegava aquela história e criava uma outra história em cima da própria história, por exemplo, do Maurício de Souza. E assim eu fazia com a Marvel, com a DC Comics, enfim. Tex, Zagor, que era personagens... A galera mais nova, só os vintages, né? Assim, a galera que tá querendo das coisas mais retrô, mas a galera de agora não sabe o que é isso. Não vai nem entender o que é isso. Depois você dá um Google aí e busca que você vai encontrar. E aí o que acontece? Eu comecei a amar essa arte. E aí eu já... Quando eu me vi, eu estava sendo convidado pela escola para participar de competição. Então, eu representei, por exemplo, a escola. Se você for hoje lá na escola, por exemplo, no Flávio Varken, você vai ver que tem uma fotinha minha lá. Que legal. Né? Se você for lá na Ademar Marques Curvo, que era na escola municipal, tem uma foto minha lá. Que legal. Que eu ganhei competição de redação. Uau. E eu era, assim, muito bom nisso. E aí, com o advento da internet, a internet veio forte, eu comecei a pegar as aulas vagas e ir para... Na época tinha aula de computação na escola. Então eu comecei a ir aprendendo ali o Word, Excel e tal. E eu tinha uma amizade muito grande. Na época era o Júnior, um amigo hoje que mora, se eu não me engano, ele está em Rondônia. E ele dava aula, então ele liberava o computador para mim de graça, eu não pagava. Então eu sentava lá e aí eu abria lá o Word. E aí eu escrevia algumas histórias. Eu gostava de escrever tudo ali na questão da digitação. Detalhe, eu já tinha aprendido datilografia, brother. Eu tenho uma história interessante com datilografia. Datilografia? Você fez curso? Eu fiz curso. Eu fiz o curso na maçonaria. Acredita, na minha cidade? Caramba! Isso é curioso. Isso é curioso. Eu estudei datilografia na maçonaria. Uau! A maçonaria tinha uns projetos de inserção social, né? Sim. E eu morava na periferia da minha cidade. Então, eles ofereciam gratuito. Aí eu sempre ia com muito medo, cara. Assim, meu Deus. Que eu ouvia aquelas histórias, o sangue de bode, não sei quem. A agência secreta, né? E eu da igreja desde criança, né? E o pessoal você tá indo na casa do capeta fazer curso. Mas eu queria aprender. Legal. E aí eu fiz, né? E aquela parada de você pensar numa linha imaginária. E foi ali, eu aprendi datilografar ali. Embora eu já a época já existisse computador e tudo, mas ainda a base da digitação era na datilografia. Isso. Então, foi exatamente essa transição que eu fiz da máquina da datilografia para escrevendo, né, as histórias para o Word. E aí o que acontece? Eu comecei a entrar nos blogs. Eu abri um blog e o meu blog ele tinha essa temática, era poemas, poesias e canções. E aí o que eu fiz? Eu escrevia pensamentos. Tá, mas calma aí pra gente preparar o corte. Diretor, prepara o corte aí. Júlio César foi um escritor secreto. Secreto, exatamente. Conta essa história, cara. Então, eu abri um blog, mas eu não coloquei no Blogspot, na época, que era uma plataforma de blogueiros, mas blogueiros mesmo, que escrevia, né? Hoje, blogueiro, o pessoal... né? É como o Medium hoje, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma plataforma de escrita também, né? Exatamente. O Medium. Medium. Isso, eu até abri o Medium, mas assim,
não continuei escrevendo lá, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever de maneira secreta mesmo. Ninguém sabia que tinha quem era o escritor por trás daquele blog. E eu escrevia poemas, poesias e escrevia canções. E como que se dava isso? Todos os dias eu subia um texto ou subia um poema. Isso que ano? Isso em 2001, 2002, 2003. Ou seja, demora muito para as coisas acontecerem de repente, exatamente. Né, cara? Lá, o que eu comecei? Lá, eu comecei a formar uma base muito boa de entender o alcance. Como que eu comecei a entender alcance? Foi ali. Porque eu tinha um feedback, tinha na barra, assim, lateral, eu coloquei uma caixinha onde as pessoas colocavam feedback. E nesse feedback que elas me davam, elas me mostravam as dores. Sim. E aí eu ia escrevendo os próximos textos baseado nas dores que elas tinham. Então eu escrevia assim, desde o meu pensamento acerca da natureza, acerca do mar. Eu lembro de um poema que eu escrevi que foi fantástico, eu tenho ele guardado até hoje, que foi sobre uma mulher apaixonada pelo mar. Só que eu uso uma maneira... eu uso de metáforas, Sim. porque uma mulher apaixonada por um homem. Sim. Mas o mar é o homem. Então, cada recuo do mar é como se o mar tivesse... É como se esse homem tivesse indo embora. Mas quando o mar volta, traz para ela uma esperança. Então, nessas idas e vindas, ela vai se frustrando. E aí, cara, isso foi espetacular. Eu tenho esse texto até hoje, assim, maravilhoso. Até que ela percebe, assim, o que ela precisa fazer para o mar parar de ficar indo e voltando. Sair da praia. Ela precisa se mergulhar. Exato. Então ela também era uma mulher resistente, com feridas. Tá entendendo? Com e aí eu uso essa metáfora porque a insegurança faz ela ficar no mar. Sim. E o mar, tem medo de mergulhar nela e ela com medo de mergulhar nele. Aí eu uso de maneira assim, bem poético, sabe? Uma linguagem bem poética. Que quando eles se encontram, aí existe algo perfeito. Né? Que é as vulnerabilidades dela preenchida com a força dele. E o desejo dele por ela é preenchido pela entrega dela. Então é espetacular. Eu tenho esse texto guardado até hoje. Foi um dos textos que mais teve alcance. Eu tinha, em média, 5 a 7 mil visitas diárias no tempo do Blogspot. Uau. E aí eu venho pro Orkut. Eu comecei a entrar no Orkut. Mas, só uma coisa legal, antes de você ir pro Orkut. Eu fiz uma pós-graduação em Liderança, Inovação e Gestão, na PUC. Certo. E uma das aulas que mais me pegou na época foi quando eu aprendi sobre MVP, que é o mínimo do produto viável. Então, o que é isso? É quando você cria algo que você pode aperfeiçoar testando. Perfeito. Né? Tem até uma frase do fundador do LinkedIn que ele diz assim, que se você não tem vergonha da primeira versão de algo que você lançou, é porque você demorou demais para lançar. Isso. Então, o MVP é isso, né? É você fazer uma bicicleta que ela pode virar uma moto, que ela pode virar um quadriciclo, mas o primeiro teste foi uma bicicleta. Né? E é muito legal falar isso, porque muita gente quer começar fazendo algo que, vou viralizar amanhã eu já vou ter 1 milhão de seguidores, e não vai, cara. Não vai, você tem que testar o que você está fazendo. E você, então, usou ali o escritor secreto para fazer um mínimo viável, validar, testar, para ir para a próxima fase, que foi o Orkut. Isso, e detalhe, computador de tubo, aquele computador do monitor 286, de tubo. 386. Isso. Internet de um teclado pulso. Amarelo. Não era nem teclado branco, era um tecladão amarelo. Juntei um dinheirinho, fui lá no Paraguai e montei na época. Para mim trazer aquele monitor foi um trabalho terrível, lembro até hoje. Legal. E aí eu transiciono com o advento das redes sociais, principalmente do Orkut, eu transiciono. Mas como que eu transicionei? Eu criei uma comunidade com o mesmo tema do blog.
Aí eu criei uma comunidade chamada Poemas, Poesias e Canções. E aí eu comecei dentro da comunidade publicar. Ainda sem pôr o rosto. Sem pôr o rosto. A comunidade... Não, na realidade, a comunidade... como ela era ligada ao meu perfil, então as pessoas já começaram a me identificar. Já começaram a identificar quem era o autor. Isso, quem era o autor, porque era ligado. Aí o que acontece? Como eu tinha um público... Porque na época, o Orkut, você seguia muitas pessoas... do seu nicho ali de relacionamento. Sim. Aí eu comecei a ter o quê? Muitos cristãos me seguindo. Aí o que eu precisei fazer? Transicionar do poemas, poesias e canções para mensagens mais bíblicas. Textos mais devocionais. Textos mais devocionais. Aí eu começo a fazer essa transição. Por quê? Porque se eu falasse sobre o mar... Não ia fazer sentido. Como assim, pastor? Um texto falando de Iemanjá? Não, e outra, né? Tá, se fosse hoje, sim, né? Seria aí uma... Bem-vindo, né? Uma poesia. Olha só, o cara é artístico. Naquela época, as demarcações culturais eram muito altas. Os muros culturais eram muito altos. Muito altos. Especialmente no movimento pentecostal, de onde a gente vem, né? Exatamente. Aí eu criei na comunidade Poema, Poesias e Canções. Eu comecei a trazer... Eu deixei o blog estava lá, eu estava escrevendo no blog, mas o que eu fiz? Eu não consegui migrar o pessoal do blog para o Poemas, Poesias e Canções. Aí eu postava os devocionais aqui na comunidade e deixava lá. Ou seja, tinha um lado meu lá e tinha um lado meu aqui. Né? Porque eu não consegui transicionar, mas eu estava ali nas redes sociais. 2009, já entra uma outra... entra uma outra versão minha, que é o Twitter. Aí, vamos lá, dá uma pausa aqui nessa progressão histórica. Bora lá. Quando que o Júlio começa a pregar, então? Tá. Isso. Porque eu acho que o nascimento do pregador vai causar um impacto lá no autor, né? Sem dúvida. Quando que ele começa a pregar? Isso. Até então eu não pregava, né? Eu era líder de jovens, liderava jovens na igreja onde eu congregava. Foram 7 anos trabalhando à frente dos jovens. Então, eu era do louvor, então também cantava. E aí o que acontece? Eu, liderando jovens, eu comecei a ter que dar uma palavra nos cultos de jovens. Era óbvio. Quando eu começo a dar uma palavra nos cultos de jovens, eu também comecei a ser despertado para ministração. E aí o que eu faço? Comecei a ter referências de pregadores da época. E eu lembro, quando eu era muito novo, eu lembro de ouvir um pregador aqui no Paraná, que ele explodiu no Brasil. Ele me inspirava muito, chamado Mauro Ferreira. Mauro Ferreira, para quem não sabe, pode até procurar no YouTube, no próprio YouTube, depois, no Google, você vai ver que Mauro Ferreira foi um dos grandes evangelistas dos anos 90, final dos anos 80 para os anos 90, 88, 89, 90. Ele surge aqui na região de Ponta Grossa. Ele surge como um grande evangelista. Mauro Ferreira era fora da curva. Lembra na época do Idecaso Takayama com os caminhões? Sim. A época dos evangelistas, né? Sim. E meu pai tinha os vinil de Mauro Ferreira. E as mensagens de Mauro Ferreira eram mais ou menos assim: onde passarás a eternidade? Eram mensagens sobre arrebatamento, mensagens evangelísticas, mensagem de rua mesmo. Né? Ele era o pregador convidado no Brasil todo para pregar em cima de caminhões. Sim. Ele prega essas mensagens, e essas mensagens elas geram um impacto muito grande em mim. Eu tinha ele como uma referência. Depois eu descobri que aí eu estou assistindo uma mensagem dos Gideões, eu vejo Marco Feliciano falar de Mauro Ferreira, que ele inspirou Marco Feliciano. E o Marco, na época do suspensório, falando de Mauro Ferreira. E aí eu comecei. Marco Feliciano, para mim, foi uma referência. Eu tinha até o suspensório, pedi o anjo e tudo igual. Eu me aquecia para pregar ouvindo as mensagens do Gideões. Eu sempre digo que existe... Marco Feliciano, aqui no Brasil, dividiu a história dos pregadores. Sim. Existia uma geração de pregadores antes dele e uma geração depois. A geração de antes, Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues, essa galera, né, esses homens de Deus. Aí depois vem Napoleão Falcão, tal. Aí depois vem a nossa geração, né? Então, eu ouvindo o Marco Feliciano, ele falando de Mauro Ferreira, e aquilo começou
dar esse start em mim, essa questão da pregação, da mensagem. Quando eu vi, eu já estava recebendo alguns convites para pregar. E aí eu comecei a fazer escola teológica, eu fui para o Ibadé, Piedade, comecei a estudar. E aí, quando eu me vi, eu estava pregando. E aí o Orkut, eu já estava usando o Orkut para colocar fotos minhas pregando em alguns lugares. Mas até então nem sabia que ia me levar para o lugar onde eu estou hoje. Jamais. E aí o que acontece? Nesse despertar da mensagem, me desperta também um desejo de me alimentar pela palavra de Deus. De extrair revelações da palavra de Deus. Então, assim, eu sempre fui um amante do rema. Eu amo história bíblica, as doutrinas bíblicas, mas eu sou amante do rema. Aquela palavra que vivifica, né? Sabe aquela mensagem que você fala, eu estou vendo ela de um ângulo e você vê ela de outro e me traz algo que eu não vi? Isso me impacta. Isso gera em mim cara, isso é do escritor. Isso veio da minha parte como escritor, de querer, ou dessa questão do poema, da poesia, de ver o que está por trás da escrita, de entender o que está nas entrelinhas, de cavar, por exemplo, o Jesus enigmático com a samaritana. Você pregou sobre a samaritana esses dias. E eu amo aquele jogo de enigma. Cara, o que Jesus está dizendo aqui? Nicodemos, ele faz isso também. Tá entendendo? Forçando a mente da pessoa Exatamente. a trabalhar numa contralógica. Espetacular. Né? Espetacular. Então, aí o que acontece? Isso faz com que eu comece a trazer para os meus textos. E aí o que eu fazia? Eu estava estudando a Bíblia, opa, tem uma coisa aqui. Aí aquilo eu fazia um pequeno texto e colocava lá na comunidade do Orkut. Uau. E assim foi. E aí eu fui tendo um alcance nas comunidades que era espetacular. Assim, meu Orkut pessoal era meio que morto. Era só minha galera. Mas na comunidade, caramba, tinha gente que fazia comunidade para mim com os meus textos. Uma galera criou comunidade para mim. E assim, eu achava assim, espetacular. Falei, caramba, tem algo aqui, né? E aí trazendo, e aí assim, para mim, foi um tempo de entendimento. É aquilo que você falou de ir se lapidando na caminhada. Sim. De transicionar essa parte do romântica, essa parte poética, para a parte do rema, para a parte espiritual, para o contexto espiritual. E aí eu faço essa transição, porque daí eu começo a conhecer o Twitter. E o Twitter, para mim, foi maravilhoso. Por quê? Na época, 70 caracteres. 2009 eu entro no Twitter. Para mim, é a rede social mais difícil de crescer até hoje. Sim. É muito difícil. E eu entro no Twitter em 2009. E aí, o Twitter, textos curtos. Aí você começa a treinar uma comunicação mais eficaz. Assertiva. O Twitter você tem que falar muito em poucas palavras. E de maneira simples para que você alcance quem precisa. Então, isso em mim... eu vou lhe falar assim, Pastor Tiago, o Twitter, para mim, foi assim, uma ferramenta que Deus usou para me lapidar como pensador. Uau. Eu vejo assim. Não foi eu que usei o Twitter para um alcance, foi Deus que usou o Twitter para essas... você pode ver que até hoje tem lá o que essa DNA mensagem de impacto do Twitter. do Twitter. Isso. Do que vai gerar atração. E é tão interessante isso, né? Que pastor, não tem como não falar de Bíblia, né? A ideia da comunicação no Twitter, ela é uma réplica do texto de Provérbios. O Salomão e a sabedoria judaica, né? Eles têm muito essa coisa dos paralelismos, né? Que é paralelismo de palavras, paralelismo de ideias.
E você vê muito Salomão fazer isso, né? O caminho do sábio é como o tolo, né? Então, é um paralelismo de palavras, paralelismo de ideias. A primeira frase afirma uma sentença, a segunda frase contraria aquela sentença. E isso é muito antigo, né, cara? E você vê, né, o quanto que Provérbios é uma fonte inesgotável de sabedoria, de livros, de escritas, de material. Então, aprender a sintetizar. Exatamente. Como Provérbios. Isso aí. Cara, é o segredo de você alcançar muita gente. Salomão, ele tinha o poder de falar muito em poucas palavras. Sim. E de gerar, de juntar algo desconexo. Porque você olha assim e fala, cara, tá desconectado, se deixar sozinho. Mas aí ele une duas frases que, se deixar elas uma longe da outra, elas não se comunicam. Não. E aí ele une aquilo ali e gera uma comunicação. E basta um texto para você falar assim, cara, me alimentei hoje. Não, um verso de Provérbios equivale a uma leitura de um livro. Exatamente. E o Twitter te treina nisso, né? Eu não sei se lá na Gênese da ideia de comunicar isso, alguém olhou e falou, ó, tá aqui, ó. Né? Não sei, mas que é similar ao corredor da comunicação, E naquela época não tinha um fio, é que agora tem a thread, né? Você monta, mas naquela época não tinha. Não tinha. Então você tinha, por exemplo, você pensava em algo assim, maçante, mas você tinha que simplificar aquilo, sintetizar aquilo e colocar de maneira sucinta para que as pessoas entendam. Eu fazendo uma análise crítica ao Twitter, eu entendo que o Twitter ele evoluiu hoje. Hoje o Twitter é a rede social que eu mais consumo. Sim. Né? Por causa das notícias. Sim. Né? Por causa da forma como ela foi construída. Sim. Mas você naquele tempo que era um tweet solto, isso aí, né? Você conseguir fazer aquilo realmente ganhar atração, cara, você tinha que ser muito assertivo no que você estava fazendo ali. E aí é interessante, umas coisas também que eu vejo como uma graça de Deus, sabe? Existem pessoas que têm uma graça de Deus sobre elas. Sim. A gente pode até aqui debater o mérito ou a capacidade da pessoa. A gente pode até olhar e falar assim, mas é muito raso, mas é muito... A gente pode entrar até nesse mérito. Mas quando Deus coloca uma graça sobre aquela pessoa, foge da lógica a gente ficar aqui... por exemplo, um texto que viralizou lá no começo, para mim, eu olho hoje e falo assim, como que pode? Bateu mais de 2.000 compartilhamentos, isso em 2010. Você é louco. Isso, para quem tinha em torno de 1.000 e poucos seguidores, pular para mais de 5.000 no Twitter, escrevendo a seguinte frase, aquele que começou a boa obra, ele completa. Não repare a poeira ao meu redor. Deus está em obras. Olha. Foi só isso. Aquele que começou a boa obra, completa. Não repare a poeira ao meu redor. Deus está em obras. Deus está em obras. Mas faz sentido, né? É um provérbio. E aí a pessoa pega isso e fala, não repare, sou eu. Aí ela fala assim, ó, tá vendo o que ele escreveu? Era isso que eu queria dizer. Isso. Era isso que eu estava dizendo ao meu respeito. Era isso que... E aí as pessoas, elas gera-se um vínculo com aquilo de uma maneira tão espetacular que quando eu fui vendo assim, 3 dias depois, 4 dias depois que eu fui vi 1.200, 1.300, 1.500 compartilhamentos, quase 2.000 e seguidores vindo, eu falei, caramba, isso aqui ia ser tão simples, mas tão... Hoje, olhando para trás, fala assim, mas tão assim, talvez foi um dos textos mais simplórios meus que viralizou. Então é isso, é uma graça de Deus que Deus te dá, ó, vou te dar essa porção aqui, é igual o compositor. Sim. Que às vezes o cara, por exemplo, o Anderson Freire,
conversando um dia com ele disse que sentou na praia, estava na cadeira, levou o papel e a caneta e o violão. Aí ele pega e escreve. E para ele, assim, a música era muito simples. E se tornou uma das músicas mais cantadas do Brasil. Sim. Que ele escreveu numa praia, diz ele que tinha um coco ali, ele tomando água de coco, e escreveu uma das músicas mais cantadas do Brasil, assim. E para ele... É uma graça, né? É aquele cantor, é aquele compositor que compõe lá 10 músicas e ele fala, é essa aqui. Aí Deus fala, não. É a mãe. Aí ele olha, mas essa é muito simples, mas é essa que vai. Essa que vai vingar. Então essas coisas que Deus faz. É uma zona de graça. É isso aí. O Bill Hybels, que é o pastor daquela, foi o fundador, hoje ele está aposentado, mas foi o fundador da Willow Creek, em Chicago. Ele tem, em um dos seus livros, ele fala sobre que cada igreja ela tem uma zona de graça. Né? Tem coisas que Deus opera através daquela igreja que é uma zona de graça que é dada a ela. Isso e aí. Pessoas também têm isso. Isso aí. Eu acho muito interessante isso, Júlio, porque a coisa mais absurda que a gente viu, eu talvez tenha visto assim, absurdo no bom sentido, né? Que é extraordinário, é aquela Yeshua do Alessandro Vilas Boas. Yeshua. Sabe? O mundo inteiro canta aquilo. Até hoje. Até hoje. Entendeu? Isso aí. E explica isso. Né? Então... É uma graça, né? É uma graça. É algo que Deus faz. Eu vejo assim, Pastor Tiago, uma das chaves da comunicação é entender que o simples, eles pode se tornar extraordinário. Essa é uma das chaves da comunicação. Isso é uma chave. Por quê? Quem foi mais simples do que Jesus? Eu imagino, sabe o que eu penso? Jesus dentro do barco de Pedro. Pedro nunca... Era Simão ainda. Simão Pedro, filho de Jonas. É interessante que Pedro nunca tinha visto ele. Nem Tiago, nem João. Sim. Nunca tinha. E ele está dentro do barco pregando. Aquela mensagem, eu imagino Jesus olhando para a multidão e pregando. Eles estão na sala VIP. Estão dentro do barco. Eu imagino eles olhando para Jesus, aquele pé rachado, aquelas sandálias simples. O rosto dele não tinha formosura nenhuma. Então você vê aquela simplicidade nele. Mas quando ele abria a boca, o que saía de dentro dele tinha uma autoridade absurda. Porque foi com aquela autoridade que ele tinha entrado numa sinagoga. Sim. E tinha lido o livro do profeta Isaías, né? Com aquela autoridade maravilhosa. Então eu vejo que essa simplicidade do maior comunicador de todos os tempos, ela não pode sair. Não pode sair do nosso ministério, da nossa chamada. Cada vez que eu escrevo, cada vez que eu exerço o meu ministério, eu entendo isso. Todas as vezes eu entendo isso. Que o genial é aquele que consegue fazer do simples algo espetacular. De você olhar e falar assim, caramba, falou tudo de uma maneira tão simples que impactou. Porque o conceito de comunicar é tornar comum, né? Essa é a própria etimologia da palavra. Exatamente. Eu amo isso. É claro para mim. Isso. E eu consigo deixar claro para você. Exatamente. Mas isso é uma graça. Também. Porque não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Você quer um exemplo? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Por que a maioria dos teólogos hoje no Brasil são péssimos em comunicação? Porque eles têm um conteúdo muito complexo e não conseguem deixar simples. Sim. 90% dos teólogos do Brasil hoje não tem alcance. E no mundo? Os caras não têm engajamento. Sim. A mensagem dos caras é chata. Ninguém, assim, sinceramente, 90%. Sim. São poucos os teólogos. E os que conseguem, você vê assim que exala algo que é assim, fora do comum. Sim. Você vê assim, nós temos exemplo aqui, Hernandes Dias Lopes, Sim. Augusto Nicodemos. Sim. Você vê nesses caras uma simplicidade, tanto Sim. na maneira, tanto na comunicação visual. Sim.
que eles se comunicam dessa forma, de maneira visual, são simples, mas e uma didática muito simples, e o alcance, que é espetacular. Agora, qual teólogo hoje que tem no Brasil, que tem que são mestres, que tem um alcance, por exemplo, num Cláudio Duarte da vida? Não, mas eu acho que não vai ter. Aí a minha visão cai muito no campo dos 5 ministérios. As pessoas perguntam para mim assim, cara, o que você acha de fulano, beltrano e ciclano? Eu entendo que eles estão numa frente evangelística. Entendeu? Você entende assim? Entendo. Por quê? Porque eu vejo a fé como camadas. Entendi. Né? Como camadas. E você tem obrigatoriamente que ter um labor mais profundo. Eu entendo. Para que você tenha fundamentos. Sim. Né? Sim. Fundamentos claros. Sim. Agora, você também precisa de uma mensagem acessível para que você tenha porta de entrada. Né? Sim. Então, eu acho que passa pelo viés da vocação. Também concordo. Da graça. Também, concordo. Né? Porque, por exemplo, quando você passa, por exemplo, por uma crise, né, como nós estamos atravessando agora, uma crise de identidade na igreja evangélica. Você tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Né? A internet borbulhou. Mas eu não sei se você fez isso, eu fiz. No meio de muitas falas ali, como que eu vou me orientar? Aí eu falo, cara, deixa eu ver o que o Hernandes Dias Lopes está falando. Isso aí. Os caras deixa eu ver o que o Luciano Subirá está falando. Isso aí. Né? Então, se você pega num nível de... Eu respeito todos os irmãos. Mas para mim, acaba pesando mais uma fala do Luciano. Mas aí você traz, né, uma outra chave da comunicação, que é importante você modelar. Sim. Que é o marketing digital, usa essa palavra, né? Que é a referência. É a referência. Você ter essa referência. Sim. Porque eu vejo assim que hoje nas redes sociais tá muito claro quem é minha referência hoje lá. Se você entrar no meu feed, você vai ver que eu tenho uma referência lá, que eu olho e caminho praticamente como ele caminha, mas mesmo tendo essa referência, eu vejo que a gente pode modelar, isso faz parte da comunicação, sim, mas a gente tem que ter autenticidade. Claro. Ser autêntico. Sim. Hoje, mas, eu não acho que não é tão claro, não. Eu não consigo saber quem você modela. Não. Caramba, você então vamos fazer um corte aqui, diretor. Eu já falei para ele. Você modela Júlio César. Eu tive a oportunidade de mandar mensagem para ele através do bispo Paulo Tenório, que é nosso amigo em particular, que é o Thiago Brunet. Agora, então aí, ó, Thiago Brunet, ó. Você é o modelo. Minha referência de comunicação Júlio hoje. César. Minha referência de comunicação hoje é Thiago Brunet. Mas isso não é óbvio, viu? Não é óbvio. Não é óbvio. Você acha óbvio, diretor? Por que não é? Não é óbvio. Se você entrar no meu feed, talvez você vê algumas... Você vai conseguir enxergar. Por exemplo, o roxo. Você vê pela minha paleta de cores. Você vê por algumas formas de escrever. Você vai ver alguns caminhos. Mas eu tenho autenticidade. Mas você tá... O Thiago, ele é muito mais nichado no campo do empreendedorismo. Sim. E desse campo do business. Sim. Do que você. Sim. Você tem um alcance muito mais, vamos dizer assim, Dave Leonardo. Isso. Em termos de uma fluidez no teu conteúdo devocional. Por isso que... E o teu conteúdo, ao meu ver... Sim. É muito autêntico. Isso aí. Entendeu? Isso muito teu conteúdo. Exatamente. Então não tem como... eu olhando, e você sabe que eu vejo tudo por aí. Eu não consigo te ver modelando ele. Amigo, e é top isso que você falou de procurar o que os outros estão falando. Isso é muito bom. Eu fiz isso na pandemia. A pandemia me ajudou a ter esse entendimento. A pandemia me ajudou, né? Sim, Abre aspas e fecha aspas. É até difícil falar entendemos. isso. Mas é isso. É difícil. Mas o tempo de pandemia me ajudou, colocando melhor as palavras. A circunstância da pandemia me ajudou. Porque naquele contexto todo, as pessoas estavam procurando algo. Sim.
E eu precisava me posicionar de uma forma. Aham. Aí eu fiz exatamente isso que você fez. O que estão dizendo por aí? O que Sim. estão falando por aí? E aí eu comecei a buscar para que eu pudesse, dentro da minha autenticidade, eu falei, então aqui é o caminho. E aí eu entro nesse caminho e aí a chave vira. Sim, mas aí a gente entrou no tópico da modelagem exatamente por isso. Eu entendo que existe um espectro de tipos de comunicação, né, que são muito importantes. Então, você olha o crescimento voraz que a rede social dá para determinados conteúdos, ele é fruto da zona de graça da pessoa, porque se não tiver zona de graça também, não adianta ter algoritmo para ajudar. Isso aí. Mas o algoritmo tem esse papel, né? Ele vai lendo o que as pessoas consomem, o que é relevante para as pessoas, e ele vai dando aquele conteúdo em cadeia. Isso. Mas aí, falando exatamente desse outro campo que a gente falava para fechar o raciocínio, eu entendo que essa troca, ela é relevante não do ponto de vista do alcance, mas do ponto de vista da substância do todo, né? Entendi. Então, eu não tenho a ideia de que tem como um teólogo ter alcance. Eu entendo que tem como ele alcançar com alguns conteúdos. Porque se você fizer uma análise, o alcance, por exemplo, do pastor Hernandes Dias Lopes é muito maior do que o alcance do Augusto Nicodemos. Sim. Se você pegar ali as redes sociais deles. Sem dúvida. Mas o Hernandes Dias Lopes, ele é bem menos teólogo de ofício Isso aí. do que Sim. o Augustus. Que é mais didático, né? O Hernandes, ele é mais eu diria, um evangelista. E outra, ele transita mais interdenominacionalmente, Perfeito. né? Então, a comunicação dele é mais ampla. A comunicação dele é mais ampla. Mais ampla. Né? Perfeito. Eu acho que tem esse raio. Perfeito. Né? Mas eu acho que a gente precisa aprender, como igreja, a colocar todo mundo dentro da mesma casa. Eu acho que esse é um desafio dos teólogos. Os teólogos tendem a torcer o nariz e dizer é raso demais. Mas eu uso uma metáfora para explicar isso. E ao mesmo tempo que tem eles falando que é raso demais, tem um outro extremo que está olhando para eles e dizendo assim, vocês são denso demais. Por isso que ninguém para ouvir vocês. Mas muitos desses aqui param para ouvir. Entende? Tipo assim, é muito comum você pegar um cara exponencial com um livrinho do Hernandes Dias Lopes. Né, que talvez não tem 10 milhões de seguidores. Mas aí, entendeu? Eu concordo, mas vamos lá. Esse é o meu objetivo. Por quê? Você não pode... Eu vejo que você se torna um exímio comunicador quando você não fala para dentro. Exatamente. Você precisa falar para fora. Foi o desafio, abrindo aqui para o campo da política, foi o desafio para os dois candidatos no Brasil, os dois postulantes no meio dessa polarização. Sim. Falar, usando aí o linguajar, aí da galera da política, falar fora da bolha. Sim. Falar para os não convertidos. Sim. Porque você falar para os convertidos ou para o seu nicho é fácil. Sim. É fácil você falar para os convertidos. Sim. Por isso, agora, eu concordo também que quando você tem algo muito denso, é difícil você sair é difícil você fazer com que isso que é denso saia da bolha. É que eu acho que assim, a visão, é por isso que para mim é muito forte essa visão dos 5 ministérios. É perfeita para mim. Porque daí quando você entra, aí você consegue entender que cada um no seu lugar. Porque o que Paulo fala, né? Que Deus, que Jesus, né, deu esses ministérios. Sim. Até que eles servem para quê? Para edificação da igreja. Então todos eles constroem. Perfeito. Né? Perfeito. E é natural que você vai ter muito mais alcance de um evangelista do que de um mestre. O Dave mesmo fala que ele é evangelista. Exatamente. Ele nunca se coloca como pastor. Você quer ver um teólogo
evangelista nos moldes aí do Hernandes Dias Lopes na história da igreja, Charles Spurgeon. Isso aí. É um teólogo, Perfeito. mas com alcance espetacular. como o Hernandes. Por quê? Porque consegue organizar uma teologia robusta, mas faz o esforço da contextualização, né? Mas eu vejo assim, olhando... Mas só não te cortando, só porque você pegou o gancho dos presidentes lá, e eu queria compor isso. Por favor. Você tem, por exemplo, num governo federal, você tem tanto os dois postulantes agora, né? Bolsonaro e Lula. Ambos conseguem falar a linguagem do povo, em termos de comunicação. Então você tem lá o Bolsonaro com o reloginho da Cássio, camiseta dos times de futebol, caneta Bic, tiozão do churrasco, paletó barato e tal. E você tem o Lula com uma retórica muito forte, né? Muito, muito bem feita e comunicando muito com a realidade do pobre, né? De onde ele emergiu. Sim. Pois bem, aí você tem por trás disso um ministério técnico. Porque, efetivamente, nem o Lula e nem o Bolsonaro, eles vão tocar economicamente o país. Então, você senta para ouvir o Paulo Guedes, você não entende muita coisa que ele está falando. Exatamente. Entendeu, cara? Perfeito. Por isso que, provavelmente, ele nunca vai ser um presidente da República. Nunca. Por que o Ciro Gomes nunca vai ser presidente da República? Perfeito, concordo. Poderia ser o melhor ministro da Fazenda, ou ministro da Economia. Isso aí. Por quê? Porque quando ele senta ali, ele traz aquela linguagem de Harvard, né? Porque, repare bem, não sei o quê, segundo as melhores práticas. Cara, o povo quer saber de picanha, de Auxílio Brasil. É a linguagem do cara que está na ponta. Sim. Então, eu acho que no campo da construção da igreja isso acontece. É válido também. Tá entendendo? Perfeito. Cara? Entendo isso. A igreja ela vai ter essas características e aí a gente precisa valorizar os evangelistas. Perfeito, perfeito. Não que um teólogo ele não possa contextualizar. Melhorar. E deve. Ou contextualizar, ou fazer com que essa comunicação seja cada vez ampla, né? Sim. Ele deve buscar isso, com certeza. Agora, na grande maioria, no Brasil hoje, existe esse lugar, eu entendo, eu concordo, mas na grande maioria hoje no Brasil, vamos jogar aí 90% deles, não vejo. Claro que eu não posso aqui dizer que colocar todos, né? Não posso rotular todos têm essa dificuldade, mas na grande maioria o alcance deles poderia ser melhor. Poderia. Por tudo que eles têm, sim. Poderia. Eu conheço por exemplo, do Espírito Santo, um monstro. Assim, não vou falar o nome dele por questão de ética. Um monstro. O cara tem um conhecimento espetacular. Mas você entra no Instagram dele e você fala, amigo, não pode. Você não traduz. Mas eu acho que esse é o desafio, cara. Dá uma meia hora, vamos conversar uma meia hora junto, eu quero te ajudar a fazer. Mas esse é um desafio. Porque o ambiente acadêmico, ele é muito ritualístico, né? É a mesma coisa de um advogado. Ele tem todo um rito. Sim. Eu tava pensando hoje de manhã sobre isso. Eu tenho alguns amigos que eles não conseguem, cara, fazer isso aqui, por exemplo. Não conseguem. Para eles, aí eles elaboram. E aí você tem que ficar aqui no esforço de tradutor. Então, você está falando isso aqui? Peraí, então pro pessoal que não sabe o que é isso, pro pessoal que não sabe o que é aquilo, o que é isso? O que é aquilo, né? E eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que é uma demanda pra gente tratar aí nos próximos anos, né, cara? Tem uma galera que consegue, né? Isso aí. Então, os jovens teólogos que eles conseguem pegar essa linguagem do YouTube. Isso. Uma boa coisa que eu acho legal é você responder as perguntas. Sim. Porque é você se conectar com a dor. Perfeito. Qual é a dúvida? E aí que tá. Né? E aí que tá. Porque o que acontece? Quando eu saio do Twitter e venho pro Instagram, eu tenho os textos curtos e aí eu vou aprimorando. É aquela questão de aprimorar a caminhada. Sim. Eu trago os textos longos. E eu preciso criar algo para atrair, para reter. Sim. Atração e retenção. Sim. Porque atração, retenção e fidelização.
Fidelização é aquele cara que vai te seguir durante 3, 4, 5, 6. Tem gente que está comigo há muitos anos e toda semana ele está... É aquele camarada que eu não posto nada, ele manda mensagem. Pastor, você não vai postar, tudo bem? O senhor não vai postar nada hoje? Tem gente que faz isso, manda mensagem no meu direct. Pastor, você não vai... Pastor, o senhor não postou seu devocional de manhã. O senhor vai postar meio-dia? Então, as pessoas me cobram o horário que eu posto. Por quê? Uau. Porque o que acontece é a fidelização. Mas tudo isso foi porque eu tenho uma cadeia antes. Tem algo antes, que é o quê? A atração e a retenção. Então, esse é o segredo. Atração, retenção e fidelização. Atração. A pessoa está passando... por exemplo, o Instagram. E é importante entender as plataformas. Twitter eu vou de um jeito. No Orkut eu ia de um jeito. Facebook funciona de um jeito. Instagram é outra plataforma. Cada plataforma ele vai... o algoritmo vai trabalhar de um jeito. Instagram é toque. Instagram é toque. A pessoa está com o dedinho. O dedo dela precisa parar. E como que ela para? Quando ela vê algo meu, ela precisa parar, porque é meu. Eu quero que essa pessoa pare o dedo, porque antes do texto chamar a atenção, o que é meu já chamou a atenção. A arte chamou, a cor. A cor, a paleta de cores, a arte, aquilo que é sua identidade, é seu. E isso tem a ver com repetição. Sim. Lembra de Paulo falando, eu preciso falar com vocês sempre as mesmas coisas, poder da repetição. Isso vai fazendo com que a pessoa grave no subconsciente dela a sua cor, a sua forma, o seu jeito, tudo ali. Então, antes da minha escrita atrair, existe essa atração mediante a visualização, aquilo que é visual. Ela parou o dedo, ela vai ler um texto, a temática. Nessa temática, eu vou atrair ela para a legenda. Na legenda, eu preciso fazer com que ela fique na legenda. Então, eu preciso ganhar ela. E aqui é o segredo. As 3 primeiras linhas. 4. Se a pessoa ler as 4 primeiras linhas do seu texto... Ela vai ler tudo. Ela vai ler tudo. E ainda mais com aquele saiba mais agora, é o seu né? livro. Se você não... É a introdução da mensagem. Como que você perde o público? Como que o orador perde o público? Nos 5 primeiros minutos. Sim. Ele ganha ou perde nos 5 primeiros minutos. Nos 5 primeiros minutos, ele não ganhar o coração do povo, não ganhar a atenção do povo, ele não vai ganhar mais. É difícil. Sim. Eu não digo que ele não vai ganhar mais. Ele pode até ganhar, mas vai ser mais trabalhoso para ele ganhar lá no meio. Sim. Então, as 3 primeiras linhas da minha legenda tem que ser atrativa a ponto de levar essa pessoa para os comentários e comentar algo. E aí, ali não, porque nos comentários que eu vou construir relacionamento, eu vou responder, vou colocar um coraçãozinho, vou interagir com a pessoa ali nos comentários. Você abriu uma porta para te perguntar uma coisa importante. Como é a rotina do Júlio César na produção de conteúdo? Legal. Como que você elabora o texto? Quanto tempo do seu dia você dedica a isso? Legal. Quando você está em viagem, como que você ordena uma rotina? Porque eu imagino que você posta todo dia. Todo dia. Né? Todo dia, segunda a segunda. Então eu imagino que você tem que ter uma rotina para isso. Então, assim, esse hábito ele tem que ser construído, né? Eu construí esse hábito a ponto de hoje é automático e é prazeroso. É algo assim que eu faço no automático, como o começo é aquela dificuldade, né? Ir para academia os primeiros dias é horrível, depois vai embora, você pega, né? Cria paixão por aquilo e tal. E aí, como que eu faço? Se eu tenho uma viagem longa, eu sempre trabalho com a minha agenda. Então, se eu tenho uma viagem, por exemplo, de 4, 5 dias, eu programo as minhas postagens. Porque, assim, o que acontece? Instagram, o horário de maior, o horário de maior alcance é das 10 ao meio-dia. Desculpa, das 10 às 2. Mas eu trabalho das 10 ao meio-dia. A minha postagem ela tem que sair das 10 ao meio-dia. Por quê? Porque meio-dia o Instagram já tem que entender que o meu conteúdo é bom. Eu não posso postar meio-dia. Porque meio-dia o Instagram vai começar a entender meu conteúdo. Mas aí ele vai entregar 2, 3, 4, 5 horas da tarde. E aí já não tem muita gente para interagir. Então, como que eu faço? 10 horas da manhã.
eu jogo primeiro a postagem. Das 10 ao meio-dia, o Instagram vai entender meu conteúdo, se ele é bom ou não. Ele vai jogar para algumas pessoas. As pessoas interagiu, comentou. Meio-dia, aí tem mais gente ali. E aí as pessoas... A retenção é muito maior, o engajamento é muito maior. 6 horas da tarde tem uma postagem minha. Das 6, no máximo até as 19 horas, tem uma postagem minha. Porque às 8 horas, que é a hora do meu maior público, das 8 às 10, o Instagram vai entregar para essa galera. Então, eu trabalho com 2 postagens diárias. Se a minha agenda é grande, e esse horário das 10 ao meio-dia, por exemplo, vou estar num avião, vou estar no aeroporto, não vou conseguir postar, então eu programo. Eu faço a programação. Eu sento um dia da semana e eu programo as minhas postagens para 4, 5 dias para frente. E eu tenho hoje um bloco de notas com mais de 1.000 textos. E só de frases curtas, mais de 1.000. E de textos, eu devo ter uns 400 textos. E aí eu vou trabalhando com esses textos. Alguns eu vou repetindo, trago algumas coisas inéditas. Porque, assim, a cada 4, 5 meses, eu repito os meus textos. Sim. Que é outro público. Outro público que está vai chegando e tal. E não teve acesso àquilo. Então, eu repito muita coisa. Mas eu trabalho dessa forma. Eu me programo. Mas eu amo acordar todo dia. Quando eu estou em casa, eu tenho a oportunidade, eu amo fazer isso. Acordar pela manhã, primeira coisa que eu faço, escrever. Uau. Papel e caneta, eu vou escrever. Tenho que escrever alguma coisa pela manhã. Porque minha mente de manhã, ela funciona maravilhosamente bem. Uau. Meu devocional pela manhã, ele faz com que o devocional na minha vida é a chave principal de tudo que acontece na minha vida hoje, chama-se devocional da manhã. Uau. Isso aí... O poder da manhã. Poder da manhã. Espetacular. Espetacular. Então você tem a rotina de eu acordo, faço o meu devocional, do meu devocional, daí eu depreendo ali o que eu quero falar, jogo. Às vezes ali de um devocional eu tenho 5 textos. Uau. Às vezes de um devocional eu tenho 5 frases. Entendi. Aí você vai fazendo ali e a sua mente você também já treinou para isso, né? Que eu sou assim, quando eu olho para eu tô lendo a Bíblia, automaticamente isso é um esforço que eu tenho que fazer e você sabe disso, você também deve ver isso, para não ler fazendo mensagem. Isso aí. Né? Sim. Ler deixando a palavra me lavar. Sim. Porque a minha mente é treinada para olhar para um texto e falar, ó, aqui tem isso aqui tem isso aqui tem isso. E em 30 minutos que deveria ser um devocional, nasce um sermão. Nasce um sermão. Né? É lógico que você vai trabalhar mais ele depois, vai elaborar e tal, mas a estrutura principal dele está ali, né? Isso. E o segredo, dentro disso tudo, dentro dessas chaves todas, o segredo é conexão. Quando você ataca as dores. Porque hoje, por exemplo, a minha filha me mostrou um texto pela manhã, eu achei maravilhoso o texto que ela escreveu. E ela, pai, eu quero que o senhor olhe meu texto. E eu li o texto dela, eu falei assim, filha, espetacular, porque você fez bem a introdução, apresentou um problema e trouxe uma solução. Ela escreveu sobre a segurança pública na nossa cidade. Eu falei, e você trouxe a solução. Então, eu vejo isso. Você traz um problema, por exemplo, vai escrever sobre ansiedade. Você fala sobre o que é ansiedade na sua vida. E aí você traz uma solução que alguém ali vai... Porque assim, pastor Tiago, as pessoas estão nas redes sociais querendo paracetamol. Sim. Elas querem dipirona. O Igor... o Igor não... É Igor, né? Como é que é o nome do cara lá do Novo Mercado? Ícaro. Igor é o do Flow, né? Do Flow. Ele diz que o Instagram é o eterno jardim de infância. Tá entendendo? Né? É isso. As pessoas querem o simples, mas que apresente um resultado. Entendeu? Sabe o paracetamol que vai curar a dor de cabeça? Então é isso. E é isso que eu dou para elas todos os dias. É isso que eu faço. Eu dou paracetamol para as pessoas todos os dias. Você agora, é o médico da emergência, né? O médico da emergência. É isso aí. Tá entendendo? E interessante que 80% do meu público é mulheres. Eu ia tocar nisso. Essa era a minha outra pergunta. Tem alguns textos que você escreve
que eu percebo que são bem intencionais, né? Tipo, a mulher que não sei o quê. Ela não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma, né? Aí você rebusca a poesia lá do início, Exatamente. colocando um princípio bíblico. Tem um texto meu que eu falo, ela não é só história. Isso. Então eu trago, por quê? As mulheres, elas olham as redes sociais diferente dos homens. Sim. O homem, ele não compartilha. Não. A grande maioria... Essa é uma chave, hein? Anota aí, ó. O homem não O homem não compartilha. O homem não compartilha e não tira print. Também não. O homem, ele é muito prático. Sim. Então, o homem não tem paciência para tirar um print lá pro WhatsApp e jogar uma mensagem sua no status do WhatsApp. Não. Ele não tem paciência para fazer isso. Ele tá ali e ele é muito distraído. A mulher não. Se chamou a atenção dela, ela vai esmiuçar. Ela vai fundo. Principalmente na questão emocional. E a mulher, quando você se conecta emocionalmente com ela, ela fideliza você. Isso é fato. Ela fideliza. A ponto de tirar print, jogar e compartilhar em todas as redes sociais dela. E a mulher tem muito disso. Homem menos. Mulher tem mais. Se fez sentido para mim, vai fazer sentido para alguém. Tem alguém precisando disso. E aí que ela compartilha. O homem, eu entendo que o comportamento do homem na rede social, ele tá muito atrelado à jornada do herói. Isso. Ele nunca tá querendo tratar algo, ele tá querendo aprender com você para chegar ali. Exatamente. Por isso que você pega os caras do mundo do investimento, o cara do 6 em 7 e tal, ele tá lá hypado, porque ali tem muito homem consumindo. Tem muita mulher também, mas tem muito homem consumindo. Isso aí. Mas já quando é o campo mais profundo, não, o homem não consome. E quando eu fazia lives pela manhã, 90% do meu público era mulher, que acordava para fazer devocional e tal. O homem, ele não roda nisso. Isso aí. E as mulheres, elas assim, por que Jesus tinha todo esse cuidado com elas? Sim. E por que Jesus, quando precisa da mensagem da ressurreição seja propagada, ele aparece para uma mulher? Por que ele aparece para uma mulher? Quando ele chega em Samaria, por que ele vai conversar com a mulher? Ele quer, tá entendendo? Ele quer laços profundos, né? É isso. Quem sustentava ele financeiramente? As mulheres. As mulheres. Então eu vejo isso. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu escrevo para mulher. Sempre que eu estou escrevendo, eu visualizo quem está do outro lado, uma mulher. Tem uma mulher lendo. Então, é isso. Então, eu uso sempre ela ou para ela. Entendeu? É sempre uma linguagem intencional para o feminino. Não muito... a minha linguagem, ela é 40%, 30% neutra. Muito mais para mulheres. Porque eu sei que é elas que vão fazer essa mensagem chegar. Então, assim, os homens que hoje me acompanham foi porque uma mulher disse para ele me acompanhar. Foi porque uma mulher chegou até ele, isso tanto até nas ministrações. Às vezes acaba ali a ministração, chega o casal. Então, comecei a acompanhar você por conta da minha esposa. Sim. Que benção, olha, você não sabe como a sua mensagem tem me abençoado, uma amiga minha. Tal. Então, é sempre assim, quando eu tenho um homem, porque uma mulher... É que a mulher, ela tem essa característica de buscar soluções, né? Eu vejo na minha filha mais velha, a bebê ainda não, mas na Júlia, ela é muito resolutiva. Ela sempre está em busca tem uma situação, aí eu fico observando. Aí ela vai atrás de como que ela pode solucionar aquele problema. Isso aí. E isso escorre na vida adulta. Então, ela está lá com uma crise emocional. As mulheres são as que mais compram. As mulheres são as que mais compram na internet. Né? Então, é interessantíssimo. Que mais consomem conteúdo hoje são mulheres. O homem, ele vai consumir conteúdo, sim, mas um conteúdo mais
assim, mais objetivado. Sim. É um conteúdo que tem mais a ver com aquilo que ele busca. Entretenimento, Com né? entretenimento. Os memes funcionam muito com o homem. Sim. Né? Meme funciona demais Sim. com o homem. Mas, assim, essa mensagem mais devocional, profunda, eu tenho certeza que se fazer uma busca hoje, pegar um perfil, os perfis de maiores alcances hoje, através dessa, que são compartilhados através dessa mensagem, que ataca as dores, mensagem principalmente que levada para o âmbito emocional, Sim. 90% é mulheres. Uau. Por mais incrível que pareça. Para a gente caminhar para concluir, Júlio, se você hoje estivesse na frente de um menino que quisesse começar nas redes sociais, quais conselhos você daria para ele? Primeiro, comece com o que você tem. Então, eu vejo que Deus sempre vai usar a nossa criatividade. A criatividade está em nós. Então, isso tem que ser colocado para fora. Então, seja através da escrita, seja através do audiovisual, né? Através por exemplo, Reels, TikTok. A gente vê que isso tem crescido. Sim. Né? Cada vez mais. Então, você olhar para isso, o que você pode fazer para com que essa mensagem que você tem alcance mais pessoas. Sim. Então, comece com o que você tem. E isso, para mim, foi difícil, porque eu queria começar com uma grande estrutura. Eu sempre quis começar com uma grande estrutura, e todos nós queremos, claro, mas não há possibilidade, nem sempre há possibilidade. A gente pegar, por exemplo, uns primeiros vídeos do Whindersson Nunes, naquela casa dele simplesinha. Sim. É espetacular. Luva de pedreiro, o melhor do mundo. Tá entendendo? o Luva de Pedreiro, o Whindersson Nunes, ele começou com aquela câmerazinha de ação, como é que é o nome? Aquela... GoProzinha, GoPro. né? Começou com a GoPro. Então, eu digo... Primeiro, comece com o que você tem. Segundo, entenda a plataforma. Você precisa entender, estude sobre a plataforma que você tem. Quando eu estava no Blogspot, eu estudei sobre o Blogspot, eu estudei sobre o blog. Como colocar contador de visitas, caixinha de perguntas e respostas. Eu fui aprendendo. Você precisa conhecer sua plataforma. Segundo, você precisa conhecer seu público. E você precisa... Se você, pastor, não tem um público, então crie um público. A partir da sua mensagem. A partir da sua mensagem, você vai criar um público. O João Batista, que prega raça de víboras, Sim. ele está criando um público. Ele está criando o público através da atração. Isso. Então, você atrai através da mensagem. Então, sim. E crie uma clareza da sua mensagem, né? Principalmente. Eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que isso aqui vai ser um corte legal. Eu tenho dificuldade com pessoas que dizem assim: eu sou responsável por aquilo que eu escrevo, não por aquilo que você entende. Não, você é responsável pelo que você escreve. E você também é responsável por aquilo que as pessoas entendem. Sim. Você precisa estar atento a esse feedback de como a sua mensagem está chegando. O Jesus que senta lá em Cesareia de Filipe, ele senta com os discípulos e pergunta: o que estão dizendo ao meu respeito? O que pensam ao meu respeito? É um Jesus querendo feedback? Sim. Ele quer saber como uma mensagem está chegando e como ele está sendo visto Sim. pelas demais pessoas. Senhor, estão dizendo que o senhor é Elias, Jeremias. E vocês que caminham comigo? Aí surge Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esse feedback é importante. Nós temos uma crise muito grande de interpretação de texto. Sim. Mas nós também temos uma crise muito grande de bons escritores. De clareza, né? De clareza na mensagem. Então, essa mensagem ela precisa chegar de maneira clara. As pessoas... Eu sou extremamente preocupado. Por quê? Porque eu me sinto responsável. Sim. Se eu vejo que eu não estou... Por mais que tenha haters, e a gente precisa entender, porque tem gente que não quer entender sua mensagem. Sim. Mas se você entende que a sua mensagem ela está sendo absorvida de uma maneira clara,
de uma maneira objetiva, e aquilo que você quis passar ser realmente está sendo passado, então descansa. Descansa. Porque sempre vai ter alguém que não quer entender a mensagem. Sim. Isso é fato. Agora, é importante você ter essa responsabilidade. Não só com quem está interpretando o texto, mas com a sua escrita também. Então você faz essa junção, eu escrevo e vou ver o feedback. E se as pessoas estão entendendo, e eu vejo um número muito grande de pessoas entendendo de maneira diferente do que eu estou sendo passado, eu já arquivo o texto. E eu vou trabalhar mais nele. Eu preciso melhorar para que essa mensagem seja passada de maneira clara. Eu arquivo e coloco outro texto no lugar. Já fiz isso inúmeras vezes, porque eu me sinto responsável pela maneira com que essa mensagem está chegando do outro lado. Como essa mensagem está chegando. Sim. Então, eu acredito nisso. A mensagem ela precisa ser simples e clara para que todo o público entenda, desde o mais leigo até o mais polido. Do mamando ao caducando. Todos entendam. A mensagem de Jesus, ela é poderosa, porque ela alcança do rico ao pobre, ela alcança do leigo até o autodidata, ela alcança a viúva, né? E eu gosto daquela passagem que Jesus chega nela e diz assim, não chores. Antes de falar com o defunto, antes de comunicar com o defunto, ele comunica com ela. Ele gosto comunica disso. Com a dor, né? Essa comunicação com a dor, e essa comunicação pessoal é maravilhosa. Mas ele se comunica. O Jesus da autoridade se comunica. O Jesus, no meio da tempestade, comunica com a tempestade. Porque ele tem autoridade. E você só tem autoridade porque você comunica. E esse Jesus que tem autoridade e comunica com a tempestade é o mesmo Deus que comunica na criação. Sim. Haja luz e autoridade. A comunicação vem gerando essa autoridade. Então eu vejo, e se a gente pegar 90% dos casamentos hoje que estão com problemas, sim, a raiz deles é comunicação. A mensagem não está chegando de maneira clara do outro lado. O outro não está entendendo ou não está se fazendo entender, ou não está querendo entender. Então a gente precisa entender. Eu gosto de 2 Reis 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos está pequeno. Eu gosto desse e disseram, essa comunicação. Então eu vejo que a comunicação é um desafio. Do Moisés que recebe uma mensagem aqui na sarça, mas precisa falar para o povo. Sim. Nós precisamos sair daqui. Mas Moisés, aqui o que mais tem é Deus. Que Deus é esse que te apareceu? Aqui até piolho é Deus. Aqui rã é Deus. Aqui o Nilo é Deus. Que Deus é esse? Só que Deus tinha dado uma chave para ele na comunicação. O grande eu sou. O Noé que precisa comunicar a construção de um barco, comunicar o que não faz. O Noé, ele tem a missão de comunicar o que não faz sentido e tornar sentido o que não faz sentido. Porque não faz sentido construir um barco, não faz sentido falar de chuva. O que é chuva? Olha o desafio de Noé. Sim. Então eu vejo, é isso. Eu tenho como missão na minha vida e no meu chamado mais do que passar uma mensagem. Passar uma mensagem é fácil, mas fazer as pessoas entenderem a mensagem que eu carrego. Essa é a minha missão. Todas as classes. Falar para fora e fazer com que essas pessoas compreendam a mensagem que eu tenho. A mensagem que Deus me deu. Para fechar aí nosso papo, em 70 caracteres, se você fosse falar hoje para alguém que está te ouvindo agora, o que você diria? Qual é a mensagem, Júlio César? A mensagem é Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, cara, amém. Mano, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua conversa tão edificante, com bastante chaves para a gente crescer. Eu acredito que as redes sociais, elas são uma ferramenta que nós temos como campo missionário. E o mundo mudou depois da revolução digital. E a gente está numa transição. Eu disse para a Susan esses dias que certamente os nossos filhos, se Jesus não voltar aí nos próximos anos, eles vão estudar sobre essa revolução, assim como a gente estuda sobre a Revolução Industrial.
Então, cabe a nós aprender a lidar com os tempos, atualizando a linguagem sem diluir a mensagem. Né? A gente conseguindo falar a mensagem antiga com a roupa nova e comunicando com quem está do outro lado. E encerrando a minha participação dentro da sua pergunta, o que eu falaria para alguém que está começando agora principalmente, seja autêntico. A autenticidade. Eu amei ouvir aqui que vocês entraram na minha... né, olham para a minha rede e vê algo muito autoral. É autoral. Então, eu amo ouvir isso. Para mim, isso é uma missão cumprida. Ser autêntico. Eu tenho medo, eu temo ser cópia. Sim. Né? Eu não quero falar o novo, mas eu quero transmitir de maneira nova. Sim. Não falando a mesma coisa que todo mundo já está falando, mas a partir de mim, a partir de quem eu sou. Tem que ter minhas digitais ali. Sim. Tem que ter minha assinatura ali. As pessoas têm que olhar, têm que me ouvir e dizer assim, não, é o Júlio. Isso aí é algo dele. Isso é ele. Não porque não está o nome dele aqui, mas eu sei que é dele. Entendeu? De alguém, eu amo quando alguém manda mensagem para mim no direct e diz assim, ó, pastor, alguém copiou um texto, esse texto é seu. Mas o camarada colocou a assinatura, esse texto aqui é seu, né? Eu falei assim, não, é meu. Que acontece muito disso. Né? É a geração do copia e cola, né? Sim. Tem muita gente que faz isso. E aí eu gosto disso. Então, seja autêntico. O estilo literário, né? Tudo tá... Você vai... Tudo agregado. Vai ficando com DNA inconfundível, isso aí, né? Amigo. É isso aí. Perfeito. Amigão, tamo junto. Obrigado. É o primeiro de muitos. Amém. Conta tá bom? comigo. Sucesso. Próximo nós falamos sobre outra Onde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? @minJúlioCésar em todas as redes sociais. Eu uso o Min por conta... porque Júlio César nunca consegui achar. Então eu coloquei o Min de ministério, de ministro. Então eu coloco o Min, Júlio César, @minJúlioCésar. Em todas as redes. Todas as redes sociais. Hoje mais de 1 milhão de seguidores em todas as plataformas. Juntando todas já passa de 1 milhão de seguidores. Só no Instagram, seguidores. 735, né? Não? 743 mil seguidores. 743 mil seguidores. Então, vamos crescer. Amém. E que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Não se esquece de comentar aqui embaixo. Aqui tem no descritivo tem todas as redes dele também. Siga as nossas redes sociais e eu te vejo no nosso próximo episódio. Não se esqueça que você vive para a glória de Deus e para o favor das pessoas. Deus te abençoe, tamo junto e a gente se encontra por aí.